Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares. Vamos que vamos, continuando língua portuguesa. Repare, figuras de linguagem. Ah, Alexandre, mas figuras de linguagem, isso cai em prova? Cai não, cai não. O tio está apresentando aqui só para cobrir espaço. É lógico que cai, né? Cai figura de linguagem e um detalhe, hein? Quando vier, se errar, vai pro inferno. Sabe por causa de quê? Porque o tal do concorrente, ele não erra. Repare só, você vai ver várias figuras de linguagem comigo, mas eu já vou marcar as que virão na prova. Ou seja, Alexandre, você está em conexão com Jesus. Estou. Agora cismei com isso. Cristo está comigo. Não, sempre esteve. Mais do que nunca, agora ele está comigo me dando as questões da prova. Então, repare o seguinte. Figuras de linguagem, você sabe, estamos falando em linguagem figurada. Você estudou comigo, então agora a linguagem aqui não é a denotativa. A linguagem aqui é a linguagem conotativa, ou seja, é aquela não literal, não é a dicionarizada. Ok, essas tais figuras de linguagem que vão ser caracterizadas dentro dessa linguagem chamada figurada, linguagem conotativa, elas se dividem por uma questão didática, entre figuras de palavras, figuras de sintaxe, e a gente vai ver cada uma delas. Primeiro, quais são as figuras chamadas figuras de palavras? A rainha da prova, pegar o azul, metáfora. Se você tiver na dúvida, meu aluno, procure metáfora e marque, porque a tendência de ser a resposta é de 99,9%. Pode ficar tranquilo. O que é metáfora? Metáfora nada mais é que uma comparação de conotação subjetiva. É quando eu olho para você e falo, você é uma fera, meu filho. Você é uma fera. Então, quando eu falo para você que você é uma fera, eu estou fazendo uma comparação entre uma fera e você. Só que há um detalhe bom que eu já coloquei aqui para você entender. A metáfora não deixa de ser uma comparação, que também é chamada de símile. Símile ou comparação, aqui é uma relação de sinonímia, tá? Tanto faz. A tal da metáfora, vou repetir, não deixa de ser uma comparação. Veja no exemplo, ela é uma flor, eu estou comparando flor e a menina aqui. Então, há aqui uma analogia, uma comparação entre ela e essa flor. Agora, repare que quando eu faço esperto como uma raposa, aqui aparece o como, que é um elemento comparativo. Por isso que a gente fala que metáfora é uma comparação implícita. Significa o quê? Sem elemento de comparação. Que, do que, como, quanto. Então, são os elementos comparativos. Agora, e a comparação? Ela é explícita. Por que ela é explícita? Porque ela sempre traz consigo um elemento de comparação. No caso aqui, o elemento de comparação é o como. Esta é a diferença entre metáfora e símile, também chamada de comparação. Percebeu? Nada demais. Então, é isso. Então, beber um golinho de água e vamos que vamos. Ó, além de metáfora e símile, jogue para cá, Fabão, metonímia é outra. Se você, metáfora não é, pode acreditar, vai ser metonímia. Metonímia é uma troca, é o emprego de um termo pelo outro. Por exemplo, quando você fala assim, pô, ontem eu fui sair e bebi uma Skol. Meu filho, você não bebeu a marca, você bebeu foi o líquido. Você está fazendo uma troca, tá entendendo? Ah, eu li, como exemplo aqui, ó, eu li Machado de Assis. Não tem como, não sobrou nem osso. Então, Machado de Assis você não pode ter lido. Na verdade, você leu o livro de Machado de Assis. Então, a gente vive fazendo metonímia o dia inteirinho. Eu comi, sei lá, eu comi um bacalhau. Então agora eu não vou fazer mesmo, porque o exemplo foi meio bobo.
Então eu me recusei, tá? Então eu comi um bacalhau hoje, foi, beleza, que beleza, bacalhau. Mas não tem nada a ver com metonímia, não. Então, na verdade, vou repetir, metonímia é uma troca, você fez troca. Então fez troca, vou voltando àquele exemplo muito comum. Ah, olha, Alexandre, bebi uma boêmia que tava, ó, geladinha. Aí aqui, poderia ser a Coca-Cola. Quem é que bebe? Eu bebi o líquido. Não, eu bebo uma Coca-Cola. Mas quando, na verdade, você não bebe a Coca-Cola, você bebe o líquido. Você está fazendo uma troca. Então, fez troca é metonímia. Catacrese. Catacrese, de vez em quando aparece. O que é a catacrese? Catacrese não que seja a ausência de uma palavra mais adequada para usar. A tal da catacrese, dizem, é uma metonímia consagrada pelo uso. De tanto se usar, repare, pé da mesa, pé da mesa, pé da mesa, pé da mesa, tira pé da mesa e substitui o pé da mesa. Ó, eu tô com uma mesa aqui, aí quebrou o pé da mesa. Tire o pé da mesa, você vai ligar para alguém, está querendo consertar o pé da mesa, tire o pé da mesa e substitua o pé da mesa por uma palavra qualquer. Ah, quebrou o... Tá me entendendo? É a mesma coisa, a asa da xícara, a asinha da xícara. Você gosta muito daquela xícara, trouxe do Japão, aí quebrou aquela asinha da xícara. Aí você conhece uma figura que trabalha com isso, aí você fala assim, olha, o que quebrou foi a asinha da xícara, tem como você consertar? Ah, coloca o Super Bonder. Não, mas aí eu não quero falar a asinha da xícara. Ah, o suporte não vai ser a mesma coisa. Então a catacrese é a ausência de uma palavra, de um termo melhor para representar normalmente aquele objeto, como, por exemplo, o braço da cadeira. Como é que você vai falar que para escrever precisa colocar em cima do braço da cadeira? Para você se apoiar na cadeira, você colocou o braço sobre o braço da cadeira. Tira o braço da cadeira e vai colocar o quê? Aonde se apoia o braço? Essa é a tal da catacrese, ok? Sinestesia. Sinestesia é a mistura de sentidos. Isso muito aparece na literatura, né? Na literatura, nos textos literários, Carlos Drummond, Castro Alves, Machado de Assis, quando adoram uma sinestesia. Quando, por exemplo, ele fala mais ou menos assim, aí vinha aquela luz, aquela luz gostosa e amarga do fundo do corredor. Uma luz gostosa, você não come luz. E amarga você sente com o paladar. Então você está fazendo uma sinestesia. A mesma história, eu coloquei um exemplo aqui, quer ver? Me joga aqui, Fabão. Repare, o amargo som da sua voz, isso é sinestesia, está misturando sentidos. Por quê? Porque som está ligado à audição. E amargo está ligado a quê? Ao paladar. Então, o amargo som da sua voz, você está fazendo aqui a tal da sinestesia. Então, sinestesia nada mais é que a mistura de sentidos, quando você mistura, por exemplo, paladar com audição. Pouco em prova, tá? Já vou lhe adiantando. Por quê? Porque são exemplos, entre aspas, muito claros e acabam não pegando nem desavisado. E para fechar esse primeiro momento aqui, das figuras de palavras, a tal da perífrase ou autonomásia. O nome é mais difícil que o enredo. Autonomásia ou perífrase. Resumindo, isso aqui é apelido. É apelido. É um apelido. Aqui, ó, é um apelido. Repare o seguinte, é quando você substituir um termo por outro, no caso, substituir um termo por outro, mas pelo apelido, ou por uma característica que é marcante desse ser. Alexandre não deu para eu entender. É fácil. A cidade da garoa, é São Paulo, né? É linda. Então repare que em vez de colocar São Paulo, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a cidade da garoa. Então a cidade da garoa aqui é uma perífrase de São Paulo, é uma autonomásia. Porque eu peguei uma característica que é inerente a São Paulo, a garoa, e criei esta tal perífrase, que nada mais é que um apelido.
Então a mesma coisa, mesma história. O rei do futebol vive aqui. Em vez de falar Pelé, repare, eu coloquei rei do futebol. Então o rei do futebol aqui é a tal da perífrase ou autonomásia. Quando você substitui um pelo outro, por causa de um apelido ou por uma característica inerente a esse ser. Legal? Fácil, nada demais. Normalmente, pelo aumento de palavras, tá? Em vez de São Paulo, cidade da garoa, Pelé, rei do futebol. Mas não é isso que vai fazer a diferença, tem que gravar apelido. Tá legal? Beleza. Então agora vamos para as figuras de sintaxe. Repare. Então vamos, continuando figuras de linguagem, agora as figuras chamadas de sintaxe. Também tranquilas, aqui até mais fáceis do que as figuras de palavras. Elipse, mole, é quando um termo fica subentendido. Aí quando você bota algo oculto, subentendido, escondidinho, você fez uma elipse. Olha aqui, ó. Vamos ao curso. É lógico que aqui existe a elipse do pronome reto nós. Até mesmo pela desinência verbal, eu vejo que quem vai ao curso, ou melhor, quem vai ao curso, somos nós. Então aqui existe a elipse, a omissão do termo, do pronome reto nós. Essa é uma figura de linguagem chamada elipse. Michuruca. Zeugma. Zeugma também é uma elipse, mas só que é uma elipse de um termo que já apareceu. É a omissão de um termo que já foi dito, que já foi escrito. No caso aqui, ó, é do verbo comer. Repare, ele comeu maçã e eu comi caqui. Ah, comeu caqui, filho, vai embora. Então, repare, se você aqui colocou no lugar do verbo comer a vírgula, você fez zeugma. Já adianto pro taradão da vírgula, que esta vírgula aqui é obrigatória, tá? Quando você faz zeugma, quando você coloca um termo que já foi apresentado subentendido, você fez o processo chamado zeugma. E no lugar desse termo, você tem de usar essa vírgula. Legal. Agora vem comigo, joga aqui Fabão no meio. Repare, polissíndeto e assíndeto. Michuruca. Polissíndeto é a repetição do síndeto. E o que é síndeto mesmo, hein, Alexandre? Síndeto é elo. Síndeto é sinônimo de conectivo. Então, veja bem, se aqui, ó, eu tenho ele dançou, e cantou, e dormiu, e pulou, e gritou, e vai que vai. Repare que você está repetindo o e. Se você tem vários síndetos, vários conectivos, você fez o poli. Poli é muito. Polissíndetos. Tranquilaço. Agora um detalhe que eu deixei para fazer com você aqui. Isso, repare, há uma tendência moderna da língua, quando você faz o polissíndeto do e, você obrigatoriamente virgula, tá? Você vai colocar uma vírgula imediatamente antes de cada um desses e's aqui no polissíndeto do e. Isso modernamente falando, deixei para dar esse alerta, coloque no papel, porque isso já foi cobrado em prova. Voltando, e o assíndeto, o a é negação. Então, é a negação do conectivo, é a negação do síndeto. É sem síndeto, nenhum conectivo. Aí é só tirar o e. Ele dançou, cantou, dormiu, pulou, remexeu, tomou banho, escovou os dentes e por aí vai. Mas sem colocar conectivo, sem colocar síndeto, sem colocar o e neste caso. Aí você vai substituí-lo pela vírgula e já que não houve o síndeto, você fez o assíndeto. Hipérbato. Hipérbato é a inversão dos termos de uma oração, né? Você não mantém a ordem direta. Eu comprei o livro. Qual é a ordem direta da língua portuguesa? Sujeito, verbo, complementos verbais, os objetos, e os adjuntos adverbiais. Em vez de eu escrever eu comprei o livro, eu faço assim, ó, o livro comprei eu.
Então você inverteu a ordem natural dos termos. Você fez o tal do hipérbato. Aqui, ó, triste estava Manuela. Então, na verdade, você inverteu, porque aqui é o sujeito. Manuela é o sujeito, estava é o verbo de ligação e triste é o predicativo do sujeito. Ok? Então, repare que em vez de fazer Manuela estava triste, o que eu fiz? Triste estava Manuela. Então, como você inverte aqui a ordem natural dos termos na oração, você faz o tal do hipérbato. Michuruca. Vem comigo. Vem agora para cá, Fabão. E a tal da anáfora? Cuidado, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hein? Anáfora aqui não é aquela de coesão textual, a retomada de um termo anterior, não é isso. Anáfora, como figura de linguagem, como figura de sintaxe, é a repetição de uma mesma palavra em duas ou mais frases. Vejo aqui no caso se. Isso acontece muito em poesia, tá? Aqui é o se. Ó, se eu falasse, se eu cantasse, se eu dormisse. Então, quando você começa, repare só, cada uma das frases com a mesma palavra repetindo, por exemplo, amar é papapá, amar é papapá, amar é papapá, amar é papapá. Não precisa ser o se, que é uma conjunção. E eu vou continuar. Amar é papapá. Alexandre, pode parar. Como você começou tudo que é verso com a mesma palavra, você fez a tal da anáfora, como figura de linguagem, figura de sintaxe, ok? É a repetição, normalmente em versos, da mesma palavra, iniciando cada um dos versos. Vai ver demais em poesias. Silepse. Silepse é a concordância chamada ideológica. É aquela que não é feita literalmente com o sujeito presente da frase. Alexandre, eu não entendi. Fabão, joga para cá para a galera entender. Repare que nesta frase aqui, os cariocas somos felizes, o sujeito da oração é os cariocas. E veja que os cariocas aqui, isso vai representar um termo da terceira pessoa do plural. Os cariocas são eles. Então, se eu mantivesse a concordância verbal natural, aqui eu colocaria o quê? Os cariocas são felizes. Mas em vez de eu colocar são, pela uma questão ideológica, já que eu estou me incluindo nesta relação, eu coloquei aqui somos, ó, somos, que vai caracterizar a primeira pessoa do plural. Então, como aqui eu não concordei literalmente com carioca, e sim com nós, ideologicamente falando, você fez a tal da silepse, ok? Então, silepse nada mais é que a concordância ideológica. Isso pode acontecer também por uma questão de gênero. Vossa Excelência está nervoso? Vossa Excelência é um tratamento feminino. Vossa Excelência, esta excelência é uma palavra feminina, mas só que ele é um juiz. Então eu não vou olhar para ele e vou falar, ih, Vossa Excelência está nervosa? Eu vou acabar preso, né? Então, aí eu olho para ele, Vossa Excelência está nervoso? Por que nervoso? Sendo Vossa Excelência um termo feminino. Porque ideologicamente, quanto ao sentido eu sei, ele é João, não é Maria. Até que se prove o contrário. Então, legal. Anacoluto. Anacoluto é uma quebra, isso acontece muito no ato de conversação. É uma quebra na frase inicial. Isso acontece demais quando a gente está conversando. A gente começa a falar sobre uma compra qualquer, né? Que eu ia comprar uma caneta. Aí eu comecei a bater um papo com você e falei assim, pô, aí, cara, eu comprei, aí para aqui, ó. Eu comprei, rapaz, e o Flamengo foi campeão. Tá entendendo? Aí você para, mas cadê a continuação do que você comprou? Não falou. Então, essa quebra que acontece, repito, normalmente no ato de conversação tem um nome técnico, anacoluto. É esta quebra. É como se você não completasse a ideia que você começou a apresentar, a falar.
você começa falando sobre, pô, sabe aquela menina que tava, e rapaz, eu tenho que comprar um sapato novo, e cadê a menina que estava falando antes? Então essa quebra se chama anacoluto. E pleonasmo. Pleonasmo é repetir. Pode ser um pleonasmo vicioso, como sair para fora, entrar para dentro, a gente também vai chamar de redundância, ou um pleonasmo estilístico, como é o caso aqui, repare, obedeci, quem obedeceu fui eu. E eu obedeci, repare só, obedeci ao Pai, que é o objeto indireto. Quem obedece, obedece a. E este ao Pai está sendo repetido pelo pronome obliquato no ler, criando o tal do objeto, a gente aqui, ó, objeto indireto pleonástico. Por que ele é pleonástico? Porque ele está repetindo o objeto que já for apresentado. Este tipo de pleonasmo não é vicioso, é estilístico. E a gente caracteriza essa tal repetição chamada de pleonasmo. Legal? Viu que não tem nada demais. Aí, acabou, agora fazer um exercíciozinho. Vamos embora. Questão número 1. Acompanhe comigo. Então, na primeira questão, deixe-me ver aqui. Repare, desconsiderar no fenômeno estético os mecanismos de repetição é correr o risco de aplaudir Pix como se fosse Beethoven. Repare que Pix é uma figura, tá? É um artista, né? Se você entrar na história, é um músico. É aplaudir um músico como se fosse outro, Beethoven. Então, repare o detalhe que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, veja, na hora que, aqui, ó, no trecho aplaudir Pix, que é um músico, como se fosse Beethoven, você está fazendo a substituição de um pelo outro. Se você está fazendo a substituição de um pelo outro, lembra, quando você faz troca, você tem de ter isso na cabeça. Fez substituição, fez troca, a figura de linguagem presente trocou um pelo outro, a figura de linguagem presente é a tal da metonímia. Esta é a palavra-chave para você não errar questão alguma, ok? Então aqui é metonímia, partamos para a próxima. Na próxima, acompanhe comigo. Veja só, sustentabilidade, crise econômica mundial, mudanças climáticas, escassez de mão de obra, inovação, essas são as palavras-chave que compõem o vocabulário das mudanças pelas quais passa o mundo e que, inevitavelmente, impõem a cada um de nós a busca por um novo modelo de vida no planeta. Nesse cenário, a educação tem peso de ouro e as universidades passam a assumir um papel fundamental no processo reflexivo da sociedade. Então vamos ao que ele quer. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso substituísse a expressão peso de ouro, que tem natureza metafórica, ou seja, metáfora, fez uma metáfora, por muita importância ou muito valor. Aqui, literalmente, não é uma questão de figura de linguagem, mas é bonita para você treinar. Repare quando ele fala aqui, de novo, a educação, cadê, ó, aqui, ó, nesse cenário, a educação tem peso de ouro. Se tem peso de ouro, ouro, meu filho, vale muito ou pouco? Vale muito. Então, tirar peso de ouro e colocar muita importância ou muito valor, eu mantenho lógico a ideia, eu mantenho o sentido, não há dúvida, e mantenho gramaticalmente a estrutura como correta. Então, aqui o comentário é perfeito, certíssimo. Partamos para a próxima. Na próxima, vai mais ou menos assim.
Os antigos tinham desta língua de cultura, que não é toda a realidade de uma língua, perfeita noção e de onde ela poderia ser aprendida. Hoje, o que se pratica? Sob a alegação correta em tese, mas falsa quando mal entendida, de que o professor deve chegar ao aluno. Fala-se exclusivamente e se permite escrever também exclusivamente na língua espontânea do povo. Ensina-se esta modalidade popular que, vamos à questão, ainda com base no texto, na passagem que eu li, julgue o item a seguir era acerca da tipologia textual e das funções da figura de linguagem. O termo antigos designa uma metonímia, ou seja, uma metonímia, eu vou repetir, é uma troca, fez troca, volta lá. Na linha 22 está aqui, os antigos tinham desta língua de cultura, os antigos aqui quem? Quem? As pessoas que viviam antigamente, que viveram antigamente aqui. Então, antigos está substituindo pessoas, está fazendo uma troca. Se fez uma troca, não há dúvida de que troca é metonímia, por isso o comentário está perfeito. Repare, próxima questão. Figuras de linguagem são recursos utilizados normalmente para tornar mais expressivo o que queremos dizer. As mais comuns são a metáfora e a metonímia, como eu disse, as rainhas da prova. Acredite. Analise as frases abaixo, indicando 1 para o exemplo de metáfora e 2 para o exemplo de metonímia. Repare, a Amazônia é o pulmão do povo, melhor, pulmão do povo, é o pulmão do mundo. Então isso aí é aquela comparação, repare, implícita, uma comparação de conotação subjetiva. E quem faz essa comparação é a metáfora. Número 1. Legal, número 1. Agora, próxima. O marido relata ter bebido apenas 2 copos de leite. Não, ele não bebeu o copo, ele bebeu o leite. Está substituindo o copo por leite. Então, repare, está fazendo uma troca. Troca é metonímia. Número 2. Olha a outra, ela é uma verdadeira flor. Se está fazendo uma comparação sem elemento de comparação, elemento comparativo, está fazendo metáfora. Número 1. E, finalmente, a última. A mulher alega que tem 5 bocas para alimentar. Na verdade, está substituindo filhos pelas bocas. Não são bocas, são filhos. Então, se fez troca, se fez substituição, não se esqueça disso não. Isso é tal da metonímia, hein? Metonímia e metáfora são as que vão aparecer na sua prova. Por isso, resposta à letra B é B de bola. Me botou grandão, Fabão? Viu? Nada demais. É continuar treinando. Daqui a pouco a gente se encontra no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.